Abra sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo 5, versículo 34. Glórias a Jesus. Vamos ler do 28 ao 34. É motivo de grande alegria nós estarmos nesta casa. Deus está neste lugar. Ele veio para operar milagres. Ele veio para abençoar, para salvar, para te dar renovo espiritual, para mudar a história da sua vida. Mas você precisa, assim como esta serva, tocar nas vestes, nas orlas dos vestidos de Jesus. Aleluia, isso com fé. Versículo 28, leiamos. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Glórias a Jesus, que Deus nos abençoe. Através de sua santa palavra é a nossa oração. Irmãos, estamos aqui diante da história de uma mulher. Glórias a Jesus. Esta mulher não é uma nobre guerreira como Débora, não é uma noiva destemida como Rebeca, nem é uma esposa fiel como Sara. Esta mulher é simplesmente uma certa mulher. Mas eu louvo a esse Deus, porque Ele olha para as mulheres dignas, para as mulheres de família, para as mulheres esposas de grandes obreiros, mas Ele também olha para as certas mulheres. Aleluia. Ele olha para as pastoras, para as cantoras, para as pregadoras. Mas Ele também olha para aquela certa mulher que se assenta humildemente no banco de uma igreja. Glórias a Jesus. Esta certa mulher, ela teve a sua história interrompida quando ela percebeu estar hemorrágica. Quando ela percebeu estar hemorrágica, toda a sua história foi cortada ao meio. Tudo que ela vivia antes se tornou diferente. Se ela era filha, então agora ela não é mais filha. Ela é uma mulher impura, excluída da sociedade. Se ela era esposa, ela não tem mais um esposo, ela não abraça, ela não beija, porque ela está excluída e proibida de viver em família. Se ela tem uma bebê em crescimento, ela não vai mais levá-la à escola, porque ela vai ser proibida pela sociedade de viver como uma mulher normal vive. A sociedade vai tratar esta mulher como se ela tivesse feito a escolha de ficar hemorrágica, como se ela propositadamente tivesse buscado a enfermidade. Ninguém escolhe ficar enfermo, amém, irmãos? Nós precisamos ter esta consciência. Ninguém escolhe ter um bebê com síndrome de Down. Ninguém escolhe ficar canceroso. Ninguém escolhe ficar tuberculoso. Ninguém escolhe sofrer um acidente e passar o resto da vida em cima de uma cama. Então nós precisamos ter respeito pela história das pessoas. Nós precisamos tratar as pessoas com respeito, independente do momento em que elas estejam vivendo. Esta mulher é tratada com uma falta de respeito pela sociedade. É como se a sociedade quisesse castigá-la, como se ela tivesse feito a escolha de sofrer. Ninguém escolhe sofrer. Ninguém escolhe ficar desempregado. Ninguém escolhe andar a pé. Ninguém escolhe ser expulso de casa. Ninguém escolhe viver de aluguel, pagar aluguel. Enfim, isso é uma escolha que ninguém faria, a escolha de sofrer.
Esta mulher está há 12 anos. Agora, esta mulher está há 12 anos sofrendo desta mesma enfermidade. A Bíblia nos diz que ela gastou com os médicos tudo o que tinha, mas ela ia de mal a pior. Esta mulher, ela vai nos ensinar acerca da fé. Ela nos ensina na prática o que os sacerdotes, os fariseus, os escribas só sabiam na teoria. Ela nos dá uma lição de fé, mas ela também nos dá uma lição de vida, porque mesmo vivendo uma vida de martírio, ela ama a vida que Deus lhe deu. Aleluia. Mesmo vivendo, sangrando, mesmo vivendo uma vida difícil, ela não abre mão de viver. E é por isso que ela já está vivendo há 12 anos. Porque veja bem, o ser humano, uma mulher em idade adulta, gozando de perfeita saúde, essa pessoa ela vai ter cerca de 5 a 6 litros de sangue no seu corpo. Se você quiser saber mais ou menos quanto de sangue você tem no seu corpo, você precisa se pesar. 7% do seu peso é a quantidade de sangue que você tem. E esta mulher está há 12 anos perdendo sangue. Todos os dias. Então, irmão, no olhar no olhar natural, era para esta mulher já estar morta. Mas porque ela vive por causa de um milagre? Não, ela ainda não foi agraciada com o milagre. Ela ainda vive porque ela escolheu viver. Aleluia. Ela ainda vive porque ela não está a fim de jogar a sua vida fora. Tem gente que tem vida e tem saúde, mas escolhe morrer. Tem gente que tem vida, tem família, tem saúde, tem emprego, mas vive se lastimando da vida. É como se a pessoa tivesse escolhido viver infeliz. Ela arranja defeito em tudo que tem. Esta mulher nos ensina também a não sermos materialistas. Por quê? Porque ela está gastando o que tem em busca da sua saúde. Por quê? Porque ela sabe, ela entende, ela enxerga as prioridades. Prioridade não é carro, irmão. Prioridade não é casa bonita, igreja. Prioridade é viver bem. O que adianta ter um carro, uma casa bonita, viver bem vestido e viver infeliz? O que adianta ter bens materiais e abrir mão de viver em família por causa de uma profissão que te consome? Esta mulher, ela reconhece as suas prioridades. Entre o dinheiro e a saúde, eu fico com a saúde. Aleluia. E esta mulher nos ensina a assumir as nossas responsabilidades. Porque ela está enferma, ela está sangrando. Mas ela não está procurando culpados para a sua enfermidade. Ela está assumindo a sua responsabilidade e gastando o seu dinheiro em busca da sua saúde. Às vezes nós somos acarretados com o mal e a gente quer descobrir o culpado. Se a gente não descobre o culpado, a gente quer culpar alguém. A gente quer dizer que é culpa da igreja, que é culpa do pastor, que é culpa da irmã que não pregou bem, que é culpa do outro que não dirigiu bem, que é culpa da outra que não visitou, que é culpa do outro que não orou, que quando impôs a mão, que quando ungiu, não ungiu com fé, não teve ousadia do Espírito Santo. Esta mulher não é assim. A enfermidade é minha, então eu irei em busca do meu milagre. A enfermidade é minha. Então, quem tem que decidir viver sou eu. Aleluia. A vida é sua, minha irmã. A fé é sua, meu irmão. A vida cristã é sua. É você que tem que decidir viver uma vida cristã saudável. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, que nós iremos, que no nosso ventre irá fluir água, mesmo em meio ao deserto. Ou seja, a minha vida espiritual não depende da minha igreja. A minha vida espiritual não depende daqueles que me cercam. O culto é individual. Em meio a um culto frio, em meio a um culto gelado, em meio a um povo frio, você pode tomar a decisão de tocar nas vestes, de sentir a presença de Deus. Aleluia. Esta mulher, glórias a Deus, ela vive na cidade de Cafarnaum. A Bíblia Marcos não nos dá o nome da cidade em que ela se encontra, mas é o que tudo indica, isso aqui é Cafarnaum. Nesta mesma cidade vive um homem que tem uma história oposta à história dela. A história dela é uma história de sofrimento.
A história dela é uma história de ruptura. A história dela é uma história que foi cortada pelo meio. A partir do momento que ela descobriu esta hemorrágica, a vida dela não foi mais a mesma. Ao oposto, isso já perdura 12 anos. Oposto a isso está Jairo, na mesma cidade, vivendo há 12 anos. Jairo e a sua família é mais feliz, porque há 12 anos a família de Jairo foi agraciada com um presente de Deus, que era uma menina. Aleluia. Enquanto essa mulher chorava, Jairo sorria. Enquanto esta mulher ia ao médico, Jairo ia com sua filha e sua esposa ao shopping. Enquanto essa mulher ia para a fila do INPS, enquanto essa mulher gastava tudo o que tinha, este homem, Jairo, presenteava a sua filha com belos presentes. Mas Jesus chega em Cafarnaum. A palavra Cafarnaum significa casa de Naum. Naum era um profeta, então a palavra Cafarnaum significa casa de profeta. Quando Jesus chega em Cafarnaum, a casa do profeta, Jesus acabara de ser expulso de Gadara. Veja bem, irmãos, que aplicação linda. Aleluia, glória a Jesus. Jesus foi expulso de Gadara, porque começou a fazer uma faxina espiritual. Mas na casa do profeta, ele é bem recebido por cerca de 10 a 15 mil pessoas que moram na casa do profeta, mas que não têm vergonha de dizer que precisam de Jesus, porque nessa cidade existem algumas mulheres que sangram e algumas meninas que estão à beira da morte. Aleluia. Independente de ser profeta ou de não ser profeta, não tenha vergonha de receber Jesus na sua vida e de declarar que você precisa dele. Não tenha vergonha de, quando for feito o apelo, não se envergonhe, não se intimide em vir até a frente. Não importa se você canta, se você prega, se você rege, se você dirige, se você é líder. Se você se sentiu tocado pela palavra, não se intimide. Não deixe o espírito maligno te prender no banco por causa de títulos, por causa do que alguém vai dizer ao seu respeito. Venha em busca do seu milagre. Aleluia. Agora Jesus chega em Cafarnaum e quando ele chega, ele vai quebrar toda a barreira. Quando ele chega, ele vai rasgar o véu da separação. E agora ele vai unir a história dessas duas pessoas. Ele vai unir a história de choro à história de alegria. Ele vai unir a história de impureza, a história de 12 anos de impureza, a uma história de 12 anos de felicidade. Porque lá fora, a gente tem cada um pensamento. Porque lá fora, cada um tem o seu modo de pensar, o seu modo de viver, o seu modo de agir. Lá fora nós temos as nossas teses. Mas aqui dentro, quando Jesus chega, a gente se encontra. Aleluia. Quando Jesus chega, na presença de Jesus, a gente é um só. Aleluia. Na presença de Deus, não há separação entre mim e você. Na presença de Deus não há diferença entre negros e brancos, entre ricos e pobres, entre doutores e analfabetos. Na presença de Deus a gente se une. E se Jairo está se achando santo demais, e se Jairo acha que é crente demais, porque é príncipe da sinagoga, porque tem cadeira marcada, Deus toca na menina, na filha de Jairo, para que ele aprenda que na presença de Deus não tem diferença entre grandes e pequenos. Aleluia. Menina fala de fragilidade. Para que Jairo, aleluia, comece agora a agir em igualdade com aquela mulher imunda, porque veja bem, irmãos, esses dois nunca se encontravam. Quando a mulher imunda chegava, Jairo se retirava. Mas quando Jesus chegou na história, eles vão ter que se encontrar. E vão ter que ser abençoados junto. Aleluia. Porque o meu milagre está no teu milagre. E Jairo, príncipe da sinagoga, o doutor da sinagoga, o homem mais ilustre daquela cidade, vai ter que esperar para ver a mulher impura ser abençoada, se ele quiser milagre. Aleluia. Quando Jesus chega, Jairo se aproxima. A filha, aos 12 anos, ficou enferma e a primeira coisa que ele faz é buscar o mestre. Ele vai em busca do mestre para alcançar o seu milagre.
Esta mulher, ao contrário de Jairo, está há 12 anos sofrendo. E Jesus é a última opção para ela. Porque ela já gastou tudo o que tem. Alguns buscam por Jesus quando o primeiro vento sopra. Outros buscam por Jesus só no último instante da sua luta. A gente julga e a gente acha que fulano tem que ser atendido por último. Mas Jesus não é assim. Aleluia. Quando Jairo chega, ele convida Jesus para ir à sua casa, porque dentro de casa ele tem uma menina à beira da morte. Veja bem, Jesus, quando chega nessa cidade, ele recebe vários convites. Em algumas casas, algumas pessoas tinham preparado banquete para receber Jesus. Mas Jesus faz a escolha de ir na casa que tem uma menina à beira da morte. Aleluia. Jesus deixa de ir a banquetes para ir à casa de Jairo, tratar daquela garota. Aleluia. Porque a minha necessidade é prioridade para o Mestre. Porque a tua necessidade é prioridade para o Mestre. Talvez você veio para o culto, meu irmão, e você não deixou nada arrumado em casa. Mas se você fizer o convite, Jesus vai com você. Aleluia. Talvez você não preparou nada para oferecer a Jesus nesta noite. Do jeito que você chegou, você veio. Não orou, não jejuou, não se separou, não teve um instante de conversa com Deus. Chegou, está sentado no banco e talvez ainda nem percebeu na presença de quem você está. Mas se você agora fizer o convite, Ele vai contigo para a tua casa. Aleluia. Quando Jesus está indo para a casa de Jairo, esta mulher chega e começa a observar a multidão. Aleluia. Veja bem, esta mulher, irmãos, ela é uma mulher sábia, uma mulher inteligente. Aleluia. Porque quando ela olha cerca de 10 a 15 mil pessoas aglomeradas ao redor de Jesus, ela olha para si mesma, ela sabe que se ela, para Jairo, a multidão abriu espaço. Mas se ela entra no meio daquela multidão, ela vai ser expulsa a pedrada. Então o que ela faz? Ela fecha a sua boca e ela vai sorrateiramente, aleluia, em busca do seu milagre. Glória a Deus. Para alcançar o seu milagre, você não precisa chamar a atenção. Algumas pessoas irão parar a reunião, irão pedir para Jesus ir com eles para a sua casa. E Jesus irá atender. Outras não se acharão tão dignas para tal coisa. Mas Jesus também vai agraciá-las com o milagre. Glórias a Jesus. Ela vai, irmãos, e toca, ela conversa consigo mesma. Porque ela dizia, se eu apenas tocar, ela dizia a quem? Ela dizia a si mesma. Porque ela não tem amiga, ela não tem um companheiro, ela não tem um filho, ela não tem um amigo, ela não tem ninguém do lado dela. Então ela desenvolveu um monólogo, ela tem uma espécie de amigo, enfim. Ela está conversando com ela mesma. Mas Jesus ouve as nossas conversas que nós temos com nós mesmos. Jesus escuta quando na beira do fogão você conversa consigo mesma. Jesus escuta quando deitado na cama ou dirigindo um carro, você conversa consigo mesmo. Aleluia. E ela toca na borla das vestes de Jesus. Os judeus, eles carregavam consigo uma capa de 4 cantos. Em cada canto dessa capa tinha um fio azul que pendurado nesse fio tinha uma espécie de borla de tecido desfiado, uma bola de tecido desfiado, que não chegava a ser uma bola, porque era desfiado. Então, essa borla, ela vem se arrastando ao chão. Esta mulher, ela vai dar, não tem um show da fé na televisão? Essa mulher, ela dá um show de fé. Aleluia. Porque ela está, irmãos, o que Jesus havia dito um pouco antes aos discípulos no mar da Galileia? Ele tinha dito que eles eram tímidos.
Por que eles eram tímidos? Porque Jesus estava no barco, mas eles sentiam a necessidade de acordar Jesus para que ele acalmasse, para que ele ordenasse ao vento e ao mar que se acalmasse. E Jesus disse, vocês são tímidos por quê? Por quê? Vamos interpretar. Eles são tímidos porque basta Jesus estar presente no barco. Se Jesus está presente no barco, a gente pode ordenar o vento. Então Jesus está dizendo para eles, vocês não conhecem o meu poder. Esta mulher nunca esteve com Jesus, mas ela conhece o poder de Jesus. Tem gente que andou com Jesus a vida toda, mas não entende nada de milagre. Aleluia. Mas nessa noite, aqui nesse lugar, tem gente aqui que está andando com Jesus há pouco tempo, mas vai viver coisa grande, que tem crente que tem 30, 40, 50 anos de igreja e nunca viveu. Aleluia. Ela disse, eu tocar na borla. Ela não está dizendo assim, ó, se eu for correndo e roubar o manto dele. Se eu for correndo, roubar o manto dele e botar na sala da minha casa. Não, ela não está dizendo isso. Se eu for correndo, roubar o manto dele e fizer uma campanha e dormir envolvida no manto dele. Não, ela não está dizendo isso. Ela está dizendo, se eu simplesmente tocar não é agarrar. É um toque. Aleluia. Essa mulher, irmãos, ela não está afim de chamar a atenção. Ela não quer ser o dodóizinho de Jesus. Ela não quer se fazer de vítima e não quer que Jesus pare tudo. Por quê? Porque ela entende que Jairo, ela pensa que Jairo é mais importante do que ela. Então ela pensa que Jesus tem coisa mais importante a fazer do que parar para atender uma mulher hemorrágica. Mas quando ela toca na borla dos vestidos de Jesus, ela sente que é livre do mal. E agora ela está pronta a ir embora. Só que Jesus sentiu que dele saiu virtude. Aleluia. E Jesus não está a fim de ser curandeiro de ninguém. Jesus não está a fim de curar alguém, para aquele alguém, curar o corpo de alguém, para esse alguém sair e viver a mesma vida que vivia antes. Jesus não quer operar um milagre na sua vida, tocar no teu corpo e deixar você doente da alma e ir embora sem a cura da alma, sem a cura da mente, sem a cura do coração. Aí agora Jesus vai parar tudo, vai parar a multidão. Cerca de 15 mil pessoas vão parar, porque Jesus está perguntando quem o tocou. Ele estava oprimido por 10 a 15 mil pessoas. A multidão apertava, mas ele sabe diferenciar um esbarrão de um toque. Aleluia. Ele sabe diferenciar alguém que vem para a igreja para cumprir uma agenda e alguém que vem para a igreja em busca de um milagre. Ele sabe diferenciar alguém que vem para a igreja porque não tinha outra coisa melhor para fazer ou porque precisa mostrar a cara para o pastor, para o dirigente do culto, e alguém que vem em busca do seu milagre porque está necessitando de uma providência. Ele diz, alguém me tocou, não me esbarraram, me tocaram. Aleluia, glória a Jesus. E aí, veja bem, parece que Jesus quer constranger essa mulher quando ele faz ela vir se apresentar no meio da multidão. Mas Jesus não quer constrangê-la. Jesus quer mostrar para ela que ela é igual a Jairo. Jesus quer mostrar para ela que para ele não existe ninguém melhor do que ninguém. Ele está indo na casa de Jairo, o principal da sinagoga, porque ele foi convidado. Mas ele para aquilo que ele está fazendo para atender uma mulher imunda rejeitada pela sociedade. Aleluia. Quando ele para tudo, e é como se ele dissesse assim, eu não saio daqui enquanto essa pessoa não se manifestar. E aí ela vem. Como ela vem? Ela vem atemorizada e tremendo. Ela pensa, talvez, eu acredito, que ela pensasse que Jesus, como castigo, iria fazê-la enfermar novamente. Mas quando ela se apresenta,
O que Jesus diz é: filha, a tua fé te salvou. Vai-te e fica livre do teu mal. Aleluia. Ela se apresenta atemorizada, mas ela vai ser chamada de filha. Irmãos, essa mulher é excluída da sociedade. Quando Jesus a chama de filha, Jesus está curando, ela estava curada na sua carne, mas na sua alma ela ainda estava enferma. Por quê? Porque ela não sabia o que era ser esposa. Ela não sabia mais o que era ser mãe, muito menos o que era ser filha. Quando Jesus chama ela de filha, Jesus está dizendo assim, ó, a tua história está sendo retomada nesse dia. A tua história está recomeçando nesse dia. Aleluia. Eu curo o teu corpo, mulher, e trago de volta você para a sociedade. Aleluia. Te trago de volta e te faço viver em família. Irmãos, essa mulher é certa mulher. Essa mulher não tem nome. Já percebeu que tem o nome de Jairo, mas não tem o nome da mulher? A gente chama essa mulher de certa mulher. Nós chamamos essa mulher de mulher hemorrágica. E nós chamamos esta mulher da mulher do fluxo de sangue. E às vezes a chamamos de pobre mulher. É assim que nós a chamamos. Jesus está chamando ela de filha, sabe por quê? Jesus está dizendo assim para ela: todo mundo te chama de mulher hemorrágica. Todo mundo te chama de mulher do fluxo de sangue. A sociedade te chama de mulher imunda. Mas eu conheço a tua história e te chamo de filha. Às vezes a gente passa por um vento, por uma prova, e a gente passa a ser conhecido por causa daquela prova. Alguém fica doente, um exemplo, de um câncer. E alguém diz assim, aquela irmã que teve câncer. Não se fala mais o nome daquela pessoa. Se trata ela pelo mal dela. Jesus está dizendo, eu não te chamo pelo teu mal. Eu te chamo pelo teu nome. O diabo, irmãos, quer tirar o nosso nome. O diabo quer tirar a nossa identidade. Esta mulher teve a sua identidade roubada pela enfermidade e pela dor. Mas Jesus, nessa noite, Ele quer nos chamar por aquilo que nós somos. Você não é mulher hemorrágica. Você não é o irmão problemático da igreja. Você não é o fofoqueiro. Você não é a irmã que vive doente. Você não é a mãe do adolescente que está se perdendo. Não aceite ser chamada por esses nomes diabólicos. Você é filha. Você tem nome. Você tem história. Aleluia. E nessa noite a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida é: filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Filha, a tua atitude de tocar e de querer viver um milagre te salvou. Vai e seja livre do teu mal. Do teu mal. Sabe por quê do teu mal? Porque esta mulher, apesar de estar decidida a viver, ela estava conformada com a enfermidade. O mal era dela. A doença era dela. Esse mal é meu. Sabe quando alguém diz, a minha doença? Quando alguém deixa de comer, deixa de se alimentar, deixa de viver por causa da doença tal e diz, não, aí você pega e faz o convite, vamos numa churrascaria, não posso por causa da minha, aí fala o nome da doença. Tomou a doença para si. Jesus está dizendo, você tomou para si, mas eu faço você livre daquilo que você aceitou na sua vida. Aleluia. Tem gente aqui que já aceitou, já entregou a batalha, já abaixou a espada, já guardou a espada na bainha e nem ora mais por determinadas causas, porque aceitou o mal para si. Jesus está dizendo, eu faço você livre do teu mal. Tu nem veio buscar essa vitória.
Mas você vai levando essa vitória para casa. Você nem veio buscando essa cura, porque você já aceitou. Ah, é por causa do meu coração grande. O teu coração não é grande. Deus não te criou assim. Ah, é por causa da minha sinusite. Deus não te criou assim. Então Deus... Ah, é por causa, eu não posso, por causa dos meus nervos. Deus não te criou assim. Você hoje, aleluia, nesse culto meio que silencioso, você está sendo livre do teu mal. Grilhões de enfermidades estão sendo quebrados nesta noite. Você está sentindo que do Senhor está saindo virtude? Aleluia. Você pode sentir que você está sendo livre desse mal, desse nódulo, dessa enfermidade que vem há anos e que o médico já falou para você, deixa isso quieto. Você vai tomar um remédio de 12 em 12 horas. Você vai tomar um remédio de 24 em 24 horas. Todo dia você deixa isso quieto, é só você tomar esse remedinho. Hoje Deus te faz livre desse mal. Receba esta palavra e que Deus nos abençoe. Amém. Seu amor.